Podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil, gerente de obras da TAC Empreendimentos Imobiliários, empresa situada na cidade de Marília, atuando no mercado há mais de 11 anos em condomínios residenciais verticais e horizontais, com gestão moderna e inovadora nos nossos canteiros de obra, trazendo aos nossos clientes um novo patamar de qualidade. Com o crescimento da TAC, houve a necessidade de padronizar os seus processos e reduzir os custos das obras, como também a efetiva verificação da qualidade dos seus serviços durante a execução deles. Detectada esta necessidade, a TAC foi ao mercado em busca de uma tecnologia que nos auxiliasse nesta empreitada e, através de pesquisas, encontramos o Agilent, uma ferramenta que está nos auxiliando nesta implementação. A TAC, dentro dos seus canteiros de obras, mais de 90% da sua mão de obra é terceirizada. Portanto, se viu a grande necessidade de fechar o ciclo, desde a abertura de serviço, o fechamento do serviço, a verificação de qualidade e o efetivo pagamento do mesmo. Dentro desta visão, o Agilent desenvolveu esta ferramenta que hoje nos deixa muito mais seguro no prosseguimento da obra, tendo uma certeza absoluta que os serviços que foram pagos estão verificados a sua qualidade e estão corretos dentro do processo da obra. Os ganhos da implementação deste novo processo puderam ser observados na primeira medição feita através dos sistemas, pois podemos observar o ganho na agilidade que envolve esse novo procedimento. Antes, o engenheiro precisava vir até a obra, fazer a medição física em campo, levantar se a qualidade daquele serviço realmente estava aplicada aos padrões da qualidade da TAC, fazer o levantamento do valor que ele precisava pagar ao empreiteiro e, finalmente, fazer a medição para o empreiteiro que ele havia pagar. Hoje, com esse novo processo implementado, nós temos relatórios online dentro do programa, que nos retornam esse valor a ser pago completamente, sem precisar fazer todo esse processo novamente, e temos ainda a confiabilidade de que todos os serviços executados na obra estão com a qualidade aplicada. A gestão da qualidade também teve ganhos, pois agora conseguimos controlar melhor aqueles serviços que já foram executados e ainda não têm a qualidade efetiva aplicada. Aqui na empresa temos uma regra de pagar apenas aqueles serviços que já têm qualidade aplicada. E agora, tendo melhor controle desses serviços que ainda não têm qualidade, conseguimos focar o nosso time de obras a solucionar esses problemas e estar em dia com os nossos empreiteiros. E a praticidade desse fluxo é um dos pontos mais relevantes, pois o tornou mais simples de ser implementado. Basta um celular e o WhatsApp instalado, ferramenta essa que atualmente é de uso de todos. Mostramos aos nossos parceiros como o uso desse fluxo pode ser benéfico para eles também, demonstrando a agilidade em abrir serviços e acompanhar relatórios dentro do próprio WhatsApp. Com isso, conseguimos no final melhorar a qualidade final entregue aos clientes e trazer um menor custo de pós-obra aos produtos da TAC. Com esses conceitos implementados, podemos verificar uma grande melhora na qualidade final da obra, numa redução expressiva de retrabalhos, numa diminuição do prazo da obra e também controles melhores, índices melhores que nos ajudam a entender melhor o andamento da obra. Tudo isso resultando com certeza numa redução de custo grande para a obra em si e uma melhor qualidade dos serviços entregue aos nossos clientes. E isto é fundamental para uma empresa que quer continuar no mercado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Kinderé e estamos aqui em mais um podcast da Agilent, hoje com a presença especialíssima da Ale. Tudo bem? Tudo bem, Ale, obrigado pela sua presença, É um prazer estar com você aqui, junto comigo, nessa horinha onde a gente vai estar debatendo muito sobre obra, gestão, planejamento e tecnologia. Não, o prazer é meu de estar aqui, a gente conversando sobre planejamento, sobre gestão, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu divulgo bastante aí nas minhas redes e no meu trabalho com as pessoas que estão
comigo. E eu acho que é um assunto muito relevante, né? Tanto na construção Total. civil como em qualquer área, né? De qualquer setor. Que se a gente não planejar, como que a gente vai fazer alguma coisa, né? Total. Então, até na nossa vida é super importante planejar. E na obra é essencial planejar, né? Então, vamos falar bastante aí sobre planejamento de obra e gestão dentro do canteiro. Legal, legal. Pessoal, a Ale hoje, ela é gestora, né, coordenadora de planejamento e controle de uma grande construtora aqui de São Paulo, da Conquis, tá? E aí eu queria começar, Ale, te perguntando sobre a tua trajetória, né? Como é que foi a sua trajetória até você chegar hoje nesse ponto, ser uma referência em planejamento e controle de obras? Eu acho que eu comecei como todo mundo, né, com aquela dúvida do que fazer, né, na nossa adolescência, a gente fica com aquela dúvida, o que a gente vai fazer durante o resto das nossas vidas? E precisa ser uma coisa que esteja muito ligada com a nossa essência, com os nossos valores. Então, foi uma busca, assim, lógico que teve muita dúvida, mas eu sempre fui aquela pessoa que gostou de matemática, né, de física, então eu falei, bom, vai ter que ser alguma coisa de exatas. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar os cursos, eu achei o curso de tecnologia civil na FATEC. Então, eu achei um curso bem interessante que já ligava essa coisa da tecnologia. Porque a FATEC é um curso de exatas e você percebe muito essa questão de estar dentro, né, entendendo o que acontece no setor, mas também vendo outras coisas. Então, eu lembro que quando eu li o prospecto do curso, tinha lá, tem a parte de construção, mas tem a parte de tecnologia, como que você coloca equipamentos dentro da obra, como que as coisas acontecem dentro de um edifício. Entendi. E aí eu falei, não, opa, peraí, né? Porque eu gostava também dessa coisa de computação. Então, eu sempre quis ligar uma coisa com a outra. Tecnologia com a construção. E eu ficava pensando, falei, como que eu vou fazer essas duas coisas, né? Porque a faculdade de engenharia é muito aquela coisa, né, de cálculo, né? É uma faculdade, você tem que ter uma imersão ali, né? Sim. Puxa muito. E aí eu falei, não, vou fazer a faculdade de tecnologia. No começo, né, a gente começa só fazendo cálculo físico e fala, será que é isso, né? Uhum. Mas, assim, depois que passou um ano ali, eu já comecei a sair do básico, né? Aí você já começa a fazer as matérias técnicas. Falei, não, acho que é isso daí. E eu acho que na minha trajetória tem uma coisa bacana que quando eu acho que foi até instintivamente. Eu não foquei em fazer o estágio em uma única área. Então, eu fiz estágio em todas as áreas. Então, eu estagiei em projetos, estagiei em orçamento, em suprimentos, na obra. Então, eu tive a visão de várias áreas da construção. Porque a faculdade de engenharia te dá muito esse viés de que a engenharia é só obra ou só projetos. Sim. Então, quando a gente olha isso, você pensa, eu vou ser ou uma projetista ou eu vou ser uma engenheira de obra. E eu acho que essa questão, né, de eu ter essas oportunidades de conhecer as outras áreas, eu acho que abriu a minha cabeça. E aí, com isso, eu nessa questão de decidir o que eu queria, eu falei, não, eu quero trabalhar na obra. E aí, quando eu trabalhei na obra, eu falei, meu Deus, é muito estresse isso aqui. É que eu queria planejar e ninguém... Né? E aí, são muitas variáveis dentro de um canteiro. E aí eu falei, não, eu quero planejar. Então, eu vou agora ver como que eu vou fazer isso para planejar. E aí eu consegui, né, arrumei um trabalho. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Tecno, né, que é a precursora da Conquis, na área da assistência técnica. Mas eu não era a minha paixão, né? A minha paixão era o planejamento. E aí teve um determinado momento que um outro amigo meu conseguiu, na empresa que ele trabalhava, uma vaga de planejamento para mim. Aí eu falei, não, então vou para lá. E aí, essa história é muito engraçada, porque assim, aí quando eu decidi, e eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas do trabalho, eu falei para minha gestora na época, eu falei assim, eu vou embora.
Ela, como que você vai embora? Eu falei, eu vou porque eu quero trabalhar no planejamento. Eu não quero trabalhar na assistência técnica. Mas eu falei para ela, não, você fica tranquila que eu vou te indicar uma amiga, que ela adora trabalhar na assistência técnica. E ela, né, entrevistou, gostou da minha amiga. No dia que eu falei para a minha gestora, eu falei assim, ó, pode ir lá falar, né, para o diretor da Tecno que eu vou embora. No dia abriu uma vaga no planejamento na Tecno. Aí a minha gestora veio, não, olha, você não vai precisar ir embora, porque você... porque agora vai ter uma vaga aqui. Aí eu falei para ela assim, não, você vai lá e fala para ele que eu vou embora. Aí ela, como assim? Eu falei, eu dou resultado na área de assistência técnica. Ele não vai me tirar daqui que está dando certo para me colocar lá. Então, você pode falar para ele que eu vou embora. Aí ela, nossa, você tem certeza? Eu falei, tenho, pode falar. Eu sei que depois de uma semana ele ligou para ela e falou assim, ele não está indo embora para trabalhar com planejamento? Aí ela falou, tá. Ela, não, então ela não vai embora. Ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. E isso já se faz 16 anos que eu estou na Conquis. Desde essa época, desde a Tecno, trabalhando com planejamento e ajudando, né, tanto a Tecno quanto a Conquis, né, a montar todo o departamento de planejamento e toda essa parte de gestão de obras. Que legal. Então, estamos há bastante tempo, né, para fazer esse trabalho. E o legal que eu vejo é que a gente, conversando com outros engenheiros e com alunos, né, quando eu estou dando algum curso, alguma coisa, eles falam, André, como é que eu começo a aprender sobre planejamento e tal? E a tua trajetória foca muito com o que eu digo para as pessoas. Você tem que começar conhecendo o processo. Às vezes não é nem a técnica de planejamento. Você tem que conhecer a obra, você tem que conhecer o projeto, você tem que conhecer toda a jornada para que você seja um planejador que entenda do processo. Porque você só entender da ferramenta, você não vai ter nem argumentação para estar defendendo o planejamento que você está apontando, né? Não, é perfeita essa colocação. Porque não adianta a gente ter toda a tecnologia, né, à nossa disposição. A gente pode estar na melhor empresa e tendo a melhor tecnologia. Mas se a gente não entende do processo, a gente não consegue colocar as informações dentro das ferramentas que a gente tem. Perfeito. Então, isso é o que eu falo muito também para as pessoas que trabalham comigo, que estão me acompanhando. Assim, primeiro, a gente precisa entender o que a gente vai fazer. E entender o que a gente vai fazer não é só a questão de estar lá dentro da obra. A gente precisa entender todas as partes do processo, porque o processo nasce na hora que o projeto está nascendo. Sim. Né? Então, você está lá, tem a questão do projeto. Então, quais as informações tem ali? Né? Tem a questão do orçamento, como que está sendo essa informação do projeto vindo para o orçamento. Tem a questão dos suprimentos, como que está o mercado e como esse mercado vai nos atender dentro da obra. Então, é uma formação multidisciplinar. Não adianta você... Eu quero só saber sobre planejamento. Não adianta. Não adianta. Tem que olhar para o todo. O profissional que trabalha com planejamento, ele precisa ter a mente aberta. Porque ele precisa entender do todo e é uma área que você precisa conversar com todo mundo, desde o ajudante da obra até o CEO da empresa. Total. Tem uma frase que eu ouvia muito numa empresa que eu trabalhava, que o diretor falava assim, o planejamento ele tem que ser simples, para o dono da empresa ter tempo para interpretar e para o servente conseguir entender. Sim. Porque se ele não tiver capilaridade e se ele for muito complexo, as pessoas não vão ter aderência a ele. Eu costumo dizer que assim, as ferramentas que estão dentro da obra é um novo idioma. Então, não adianta eu ir lá, colocar um monte de planilha dentro da obra, colocar um monte de ferramenta e as pessoas não conseguirem entender aquele idioma. É como se eu chegasse na obra e falasse javanês, né? Para entender o que eu vou estar falando. Então, e a ferramenta, assim, qualquer pessoa que pegar aquela ferramenta, né, aquela informação, ela precisa entender. Se interpretar, Interpretar. E a gente precisa também quebrar essa barreira de que o profissional que está lá no campo, ele não precisa receber a informação. Ele que vai fazer. Ele que vai fazer, né? Ele precisa ter essa informação. Eu percebo, assim, visitando algumas obras, que as pessoas... o planejamento fica muito dentro do escritório da engenharia. Sim. E deixa quem efetivamente vai
executar o serviço. Não participa nem de algum tipo de concepção, né? Sim. E isso é muito prejudicial para o planejamento da obra. Porque a partir do momento que a gente entende que todo mundo faz parte daquela cadeia, é mais fácil para que o trabalho seja executado da forma que a gente precisa. Perfeito. Né? Eu percebo, e às vezes tem alguém que tem uma ideia muito melhor que a nossa, e aí a gente não tem essa troca, porque a gente fica muito lá na sala de engenharia planejando, e pode ser que o ajudante, por um simples fato de mudar um material, o armazenamento de material de um lugar, isso já vai impactar em muito na execução do serviço. Tu falando, eu me lembro de um exemplo que eu me lembro que isso me marcou muito. Eu tinha o hábito, né, nas obras, de criar um conceito que a gente chama de produção protegida, que era fazer um pré-armazenamento dos materiais para que a equipe conseguisse produzir independente das condições de guincho, cremalheira, grua. Então, o que fosse possível, a gente pré-armazenava os pallets nas posições chaves dentro do canteiro. Por exemplo, eu vou fazer com uma alvenaria de espessura, sei lá, de 12. Então, tinha aqui um pallet de 12. E aí eu fiz toda essa distribuição, toda a logística e tal. E aí eu fui mostrar para a equipe que ia executar. Aí falou assim, André, só que você esqueceu de um detalhe. Os pallets estão bem em cima da linha do esquadro. Eu preciso esticar a linha do esquadro e quando você botar lá, o objetivo não é diminuir o movimento, os deslocamentos, eu vou ter que afastar, o pallet é pesado, para eu poder esticar a minha linha do esquadro. Eu disse, poxa, eu não tinha atentado na época que eu tinha que fazer o meu projeto, mas considerar onde é que ia passar essas linhas de esquadro. Se eu não tivesse conversado com o pessoal de campo, eu ia achar que meu projeto de produção estava perfeito, só que eu não tinha visto esse detalhe. Acho que a gente precisa ser mais humilde, né? Total. A gente precisa saber que a gente não sabe tudo. E tudo bem a gente não saber tudo. Né? Porque senão a gente não precisava de vários profissionais dentro da nossa equipe. E aí, quando a gente se coloca no lugar que a gente não sabe tudo, fica mais fácil da gente se abrir para o outro e aceitar que o outro pode dar uma informação para a gente que vai melhorar muito o nosso trabalho. Total. Então, a gente pode perceber que os grandes líderes assim são pessoas que escutam mais do que falam. Total. Tudo bem que eu falo bastante, né? Mas estou aprendendo a ouvir. Mas essa troca é muito importante, né? A gente precisa... a gente fez uma reunião na obra, o projeto também de logística do canteiro estava pronto. E aí, a gente já tinha falado, não, o caminhão vai entrar por aqui, a gente vai armazenar o material aqui, vamos fazer assim, assim, assado. Aí a gente falou assim, não, vamos chamar o encarregado do empreiteiro, que ele que vai fazer. Uhum. Ele chegou, a gente mudou o projeto inteiro. Porque ele tinha uma vivência dentro do canteiro que ele já tinha muita informação que a gente não tinha. Por quê? Porque a gente não é a gente que vai lá levantar a parede. Né? A gente sabe o prazo para levantar a parede, o que precisa para levantar a parede, mas assim, o dia a dia, a mão na massa, né? São eles que estão lá. Então, a gente precisa ouvir muito mais do campo ali para a gente conseguir melhorar, tanto nos nossos estudos de logística de canteiro, quanto os nossos cronogramas. Eu acho que isso é o que faz, assim... O material tá mais engajado dentro da equipe, né? Quando a equipe vê que ela participou, né? Que aquilo ali não é uma coisa imposta, é uma coisa que tem a participação de todo mundo, eu acho que flui melhor o planejamento dentro da obra. E aí eu percebo também que as equipes que estão mais preocupadas em controlar e conversar, o planejamento ele é mais aderido dentro dessas obras. Você se sente parte dele, se você se sente parte dele, você também quer que ele faça sucesso, sim. que ele gere engajamento. Sim. Né? E aí um ponto que eu acho interessante, que a gente já falou assim, de algumas formas sobre o que eu vou te perguntar, mas para a gente consolidar. O que você acha hoje como fundamental de ferramenta e cultura, né? Que uma empresa precisa ter para que ela tenha um sistema de gestão eficaz, de planejamento e controle de prazo, de custo e qualidade? Pela tua experiência, pela tua vivência, o
que você acha que são os elementos que não podem faltar? Eu acho que, primeiro, ela precisa ter profissionais que conheçam do processo. Então, porque não adianta ela ter um monte de ferramentas que o profissional não vai conseguir entender aquele idioma. Né? Então, o profissional, primeiro de tudo, e a gente não pode, querendo ou não, nós também somos ferramentas, né? A gente faz parte do processo ali para ele acontecer. Então, se a gente não tem, né, clareza sobre a sequência executiva de como acontece dentro da obra, a gente não vai nem conseguir discutir com um outro profissional. Então, a gente sempre vai absorver aquilo que o outro está falando e a gente não cria esse senso de análise. Então, eu acho que a gente precisa investir em profissionais e nessa base. De olhar e conhecer o nosso processo como ele está hoje, né? Porque se a gente não formar profissionais que entendam o que está acontecendo, a gente não vai conseguir dar um passo à frente. Depois, agora falando de ferramentas, a gente precisa entender para que serve cada ferramenta. Então, eu vejo muitas vezes assim, as pessoas querem fazer um cronograma de 20 mil linhas. Assim, humanamente é impossível controlar 20 mil linhas. Então, a gente precisa entender para que serve um cronograma. Quando a gente faz um cronograma, eu costumo falar que o cronograma é como se fosse a carta de navegação da obra. Então, o cronograma não é para a gente ficar à torta e à direita replanejando. Aquilo ali é um documento que, num primeiro momento, ele tem que ser, né, estanque, para a gente fazer as análises, né, do que está acontecendo dentro da obra. Então, não adianta a gente ficar lá reprogramando, que a gente vai perder a nossa referência. Você vai ter uma bússola que está toda hora mudando o norte dela. Então a gente precisa ter a nossa bússola apontada para o norte. E a gente precisa, se a gente está saindo do norte, vamos voltar. Qual o mapa para eu voltar? Qual que é o mapa para eu voltar? Então, o cronograma, ele vai te auxiliar ali na volta, né, dos seus planos de ações para você conseguir atingir o seu objetivo final, que é entregar a obra no prazo. Então, você precisa ter um cronograma, precisa ter uma ferramenta que consiga montar um cronograma. E, às vezes, depende da maturidade da empresa, né? Às vezes, a gente está falando de uma empresa muito pequenininha que um Excel vai ajudá-lo a controlar essas atividades. Ou a gente está falando de uma empresa com uma maturidade mais robusta, que aí sim a gente entra com ferramentas mais robustas, né? Então, a gente agora está, né, nessa transição aí do Project, né, para uma ferramenta que já vai dar mais agilidade no nosso dia a dia, de dar informação just in time, para a gente tomar uma ação mais rápida. Porque o que eu vejo hoje, né? A gente está numa transição, porque a gente fazia um planejamento e a gente sempre olhava para trás. Olhar para o retrovisor, né? Então, a gente está agora nessa transição de pegar o planejamento e olhar para frente para falar, o que a gente vai fazer para isso daqui não sair do eixo como a gente está percebendo que vai sair. Entendi. Porque qual que é a rotina de qualquer empresa de gerenciamento ou de um departamento de planejamento dentro de uma empresa? A gente vai lá, a gente elabora um cronograma e a gente faz reuniões periódicas com a obra para entender se a obra está executando conforme aquele cronograma. Chega no final do mês, a gente faz uma medição e gera um relatório. Quando a gente está olhando aquele relatório, a gente está olhando o que passou. Perfeito. E a gente tem pouca ação para tomar, porque às vezes, assim, o nosso problema aconteceu na primeira semana. E tu está em qual semana? E eu já estou na quarta. E aí, assim, o que eu tomar de ação agora, lógico, isso vai ajudar. Hein? Não estou falando que não vai ajudar, lógico, vai ajudar. Mas se eu tivesse tomado ação na primeira semana, talvez o meu resultado aqui da quarta semana seria muito melhor do que do que aconteceu. Então, eu acho que a gente está nessa transição e que eu acho que a tecnologia tem, né, esse papel de ajudar a gente, de trazer informação para a gente conseguir atuar no momento que deu o problema. Porque hoje o problema está acontecendo e a gente está achando muito tarde dentro do canteiro esse problema. E a nossa produção ela é cíclica, né? Então, se o cara fez teve um problema num primeiro pavimento,
Se você não tomar a decisão, ele vai se repetir no segundo, no terceiro, no quarto, até que você veja o problema e volte lá para tomar a decisão. Tem um número que eu fiquei impressionante que fala que os retrabalhos representam hoje nas obras, isso é um estudo, não é só brasileiro, é um estudo a nível mundial, 13% do custo delas. Então, é um número muito absurdo. Só que grande parte disso se justifica por outro número, que também é um número bem expressivo, que fala que também é um número mundial, uma consultoria mundial, que somente 8% dos canteiros em todo o mundo tomam decisões baseadas em dado em tempo real. Então, uma coisa se conecta com a outra. Que você falou, se eu não tiver o dado, eu não vou conseguir tomar minha decisão. Se eu tenho um gap ali de 4, 3 semanas, e se meu ciclo de produção está cada vez mais curto, porque os prazos das obras estão mais curtos, Sim. eu vou produzir mais entre a coleta do dado e a tomada da decisão. Sim. O resultado é retrabalho. E a gente é uma indústria que os nossos índices de produtividade é muito baixo, São né? baixos, Se a gente pegar, assim, é assustador. E eu acho que essa cultura da gente não analisar dados, né? Porque eu estava pensando assim, gente, o que está acontecendo, né? Por que a gente não consegue, né, mudar esse cenário? Por que a gente não controla melhor? Por que acontece? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco também no perfil dos profissionais que trabalham na cadeia de construção civil. Perfeito. E aí a gente teve uma reunião para discutir algum assunto que nem era uma questão da obra. E aí a gente percebeu assim, o engenheiro da obra ele precisa ser uma pessoa imediatista, porque senão ele tem que ser a pessoa de explosão, né? Que é a pessoa que vai lá e vai tirar aquilo que está no papel e vai construir. Vai executar. Então não adianta a gente colocar dentro da obra um analista que fica lá pensando em todos os detalhes mirabolantes, porque aí a obra também não vai acontecer. Então, esse perfil assim, da explosão é do engenheiro da obra. E os profissionais que estão aqui como apoio, aí sim, esses profissionais precisam ter essa capacidade de análise para ir lá e falar para ele, isso aqui você precisa tomar cuidado, porque senão isso aqui vai te atrapalhar lá na frente. Você precisa fazer esse serviço agora, porque esse serviço te prende uma atividade que é muito importante dentro do canteiro. Porque o engenheiro da obra é a pessoa que ele está vendo o que está acontecendo o agora. E ele precisa ter esse respaldo das pessoas que estão vendo ali para frente. Porque, às vezes, a gente fica assim, o engenheiro da obra, ele não vê nada, que não sei o quê, ele não viu o que ia fazer. A gente precisa entender o papel de cada um no processo. E eu acho que na hora também que a gente começar a entender o papel de cada um, a gente vai melhorar ainda mais a nossa cadeia produtiva. Perfeito, perfeito. E essa que tu falou agora do engenheiro da obra, né? A gente também vê que a gente está num choque de gerações. A gente tem muitos engenheiros de obras que têm lá uma cultura de executar as tarefas de uma forma tradicional, de não estar olhando muito para as ferramentas novas. Só que a gente também está vivendo um novo momento do nosso mercado, onde alguns desperdícios, onde algumas falhas que tinham no nosso processo, que eram absorvidas ali pelas margens, pelos lucros, por esse que isso não existe mais. Que hoje não existe mais. Não. Né? Como é que tu está enxergando isso no teu dia a dia e pela tua experiência de mercado? Como é que esses engenheiros estão buscando se capacitar para a gente conseguir fazer com que eles entendam que essa nova tecnologia não é um a mais, e sim algo que tem que ser incorporado para que ele consiga encarar esses novos desafios? Porque eu vejo que ainda tem às vezes uma relutância ali. Tem bastante. A relutância, eu acho que é que tudo muda muito rápido. Eu acho que foi uma mudança muito rápida. A pandemia né, foi uma coisa horrível que aconteceu, né, com a humanidade, mas a gente também tem que ver o que a pandemia trouxe aí, né? O que deixou para a gente de bom. Se é que a gente pode dizer assim, né? Uhum. Mas essa questão, né, da gente não precisar estar no mesmo lugar para a gente conseguir se conectar, da gente discutir, da gente debater assuntos. E essa questão, eu acho que isso é um canal que a gente conseguiu construir em função desse choque de geração. Então, eu percebo que, assim, antes da pandemia era mais difícil ainda. Porque eu acho que eles não queriam nem olhar. Sim, sim.
Não, eu sempre fiz assim, então eu vou fazer assim e vai ser assim. Porque você não tinha outra forma de fazer, Não tinha né? forma. Você passou ali um período Vai ser sem assim. ter outra forma de fazer. É. E aí agora tem a questão também que está entrando esse pessoal mais jovem no mercado e eles são muito mais conectados do que, inclusive, até que eu, né? Mas eu percebo que eles agora param para ver o que está acontecendo. Não que seja uma coisa fácil para eles. E eu acho que a gente que tem mais facilidade, a gente precisa dar um passo atrás para a gente ir lá e falar, não, pera, eu estou aqui para te ajudar. Porque agora, daqui para frente, vai ser assim. Sim. Então, não adianta você falar assim, não, eu não vou fazer. Não, você vai ter que fazer, porque se você não fizer, o mercado vai começar a te excluir. E a gente está nesse momento também, né, da sociedade, da gente trazer essas pessoas mais velhas de volta para o mercado de trabalho, porque a gente sabe da bagagem que eles têm, o quanto eles podem agregar, e a gente precisa unir toda essa bagagem, né, toda essa informação com essas novas tecnologias. Né? É o melhor dos dois mundos. Sim, né? Total. Porque total. Se você conversar com um engenheiro das antigas, nossa, você passa lá, ele vai te dar uma aula. Métodos construtivos, experiências, erros, acertos. Sabe, vai ser assim, vai ser muita informação que ele tem para te dar. Mas aí a gente tem que mostrar, porque a gente não tem essa... Eu acho que o foco aí é que a gente não tem essa cultura de medir. A gente não mede produtividade, a gente não mede consumo. A gente acabou de implantar um sistema que eu fico buscando informação, que eu falo, não, eu controlo o insumo, eu não controlo o quanto é a verba. Eu quero saber o quanto de concreto eu consumi naquela área do projeto. E aí eu tenho que entrar em N campos do sistema para entender aonde que é que quanto eu gastei. Então, eu acho que é uma questão cultural do mercado não controlar, né, tanto produtividade quanto olhar muito no detalhe como as coisas estão acontecendo. Porque dá trabalho. Não é fácil você chegar lá e falar para o engenheiro, você gastou tantos cúbicos de concreto a mais nessa etapa. Laje, nesse pavimento. O que aconteceu aqui? Aí ele vai lá, não, que veja bem. Eu falei, não é veja bem, eu quero saber o que aconteceu. E é difícil você conseguir a informação, porque você está tão atolado de coisas para resolver que não dá tempo de você ir lá e falar, não, pera, eu preciso parar e olhar o que está acontecendo. Então, a gente precisa quebrar essa inércia, né? De não ter esse hábito de medir. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão das novas tecnologias, né? E eu vejo que você é bem engajada com isso, né? E está sempre se atualizando. Como é que você faz para estar sempre se atualizando, olhando para o mercado, juntando com suas rotinas, né? Do dia a dia? Porque você ali no dia a dia acaba que você às vezes é atropelado, né? Mas alguns profissionais eu percebo que conseguem, mesmo com essa rotina do dia a dia, ter esse tempo para olhar para frente, olhar para o mercado, ver o que está acontecendo e trazer isso para dentro da empresa. Eu gosto bastante de estar conversando com as pessoas, né? Entender o que acontece. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem uma relevância bem importante no mercado. Então, isso facilita, porque às vezes eu não preciso nem ir atrás da informação, a informação vem até mim. Então, e eu sou uma pessoa curiosa, eu não qualquer pessoa que me fala, tal coisa, assim, assado, eu vou lá querer saber como que é. Eu não recebo a informação e meio que, depois eu vejo. Né? Então, eu vou lá, tento entender, eu gosto de participar de seminários para entender como que as pessoas estão pensando, o que está se propondo para o mercado. Porque o mercado tem muita informação, né? Tem muito campo para a gente melhorar. Então, a minha busca é sempre assim, procurar workshops, procurar seminários, conversar com pessoas que estão desenvolvendo novas tecnologias, né? Entender com amigos também, o que você está fazendo aí? Né? Se conectar, né? Se conectar, Porque
Eu até, tem hora que eu até falo assim, gente, eu precisava fazer um curso, né? Aí eu começo a olhar a agenda e falo assim, mas que horas que eu vou fazer o curso? Aí não tem horário para fazer o curso, mas aí eu falo assim, não, calma, uma hora vai dar para fazer o curso, mas eu também não estou aqui sem saber o que está acontecendo no mundo, né? Uhum. E querendo ou não, assim, o celular, né, as redes sociais, a gente recebe várias empresas, né, na construtora que mostram para a gente um monte de tecnologia nova. A rede social está sempre postando coisas diferentes que estão acontecendo para você dar um estalo e falar, opa, peraí, vamos ver como que é isso, né? Vamos atrás dessa empresa, vamos entender, ou vem algum produto novo. Então, eu estou sempre, né, conectada aí para entender o que o mercado tá trazendo. Legal. Porque se a gente não se conectar com o mercado, a gente vai... Meio que fica ali um peixe fora d'água, né? Vai ficando para trás. Vai ficando para trás, e aí você vai fazendo sempre mais do mesmo, né? E a rotina vai lhe pegando, né? Você falou um pouquinho sobre que você trabalha numa empresa que tem uma grande relevância no mercado, que é a Conquis. Me fala um pouquinho sobre como é que é a atuação, né? Qual é o público-alvo, os empreendimentos que você está planejando atualmente, como é que é a sua estrutura lá? A Conquis tem 30 anos, né, de história aí. A gente tem desde a Tecno, e a gente é uma empresa que a gente atua em vários segmentos, né, na área de construção de edifícios. Então, no nosso portfólio, a gente tem empreendimentos desde Minha Casa Minha Vida, até edifícios de altíssimo padrão. A gente tem hotel, tem edifícios comerciais. A gente, em São Paulo, foi a primeira empresa a fazer um Minha Casa Minha Vida. Legal, não sabia. A gente também foi a primeira empresa a fazer um prédio de estrutura de concreto, de parede de concreto, com mais de 20 andares no centro da cidade. Então, a gente é uma empresa inovadora. Você quebra um paradigma, né? O pessoal tem muito isso na cabeça. Não, parede de concreto até X pavimentos. A gente foi a primeira empresa que fez... Já tem uma empresa que fez um edifício mais alto que o nosso, mas o nosso, quando a gente fez, era o mais alto de São Paulo. Legal. A gente tem, frente ao nosso escritório ali na Vila Olímpia, a gente também tem um edifício que a gente fez que foi a maior resistência de concreto na época. Então, assim, é uma empresa muito embasada, né? A engenharia dela é uma engenharia muito forte. A gente tem... Hoje, a gente está com 16 obras. A maioria, a gente está com projetos de habitação de interesse popular e HMP, mas a gente também tem edifícios de médio padrão, alto padrão, e a gente tem incorporação própria e a gente também constrói para outras incorporadoras. Aí que você tem que ser eficiente, né? Aí que eu tenho que ser eficiente. Mas para mim também, né? Porque aí... A eficiência dentro de casa, quanto mais eficiente eu for, melhor é o meu resultado dentro da empresa. Então, a engenharia da Conquis é uma engenharia muito forte, né? A gente tem um trabalho de formar profissionais dentro da empresa. Então, a gente tem aí um grupo de engenheiros que está com a gente desde quando eram estagiários e agora estão trabalhando com a gente, estão sendo gestores da obra. Então, eles têm toda a bagagem de como a gente constrói. E a Conquis, nessa questão do planejamento, também tem isso, né? A gente sempre teve o planejamento dentro da empresa, porque a gente entende que o planejamento é um setor que está... A inteligência ali da construção está dentro do planejamento, né? Porque ele está ali envolvendo com todas as áreas, entendendo como que cada área está trabalhando. E a partir do momento que você terceiriza isso, você perde essa eficiência, né? De entender como que está o momento de cada departamento. Porque, às vezes, assim, você está sobrecarregado, sei lá, no departamento de orçamento, que ele não vai conseguir te dar demanda. Então... peraí, vamos fazer assim, porque agora o orçamento não vai conseguir te atender, então deixa eu te ajudar aqui.
Então, quando você traz isso para dentro de casa, eu acho que fica muito mais a cara da empresa, né? Então, e a Concris é uma empresa muito inovadora, né? A gente é legal isso, você tem uma empresa de 30 anos que é anos. muito inovadora. Pois é, a gente tem essas loucuras. A gente acho que a gente está no mesmo perfil da sociedade, sabe? Estava pensando isso, que assim, a gente tem aquele gás de adolescente de tipo, não, vamos lá fazer, mas a gente já tem a maturidade de saber qual que é o tiro certo. A gente fala, não, isso aqui é legal a gente investir, porque isso daqui vai trazer resultado para a gente. E é o legal também que, assim, que não tenha uma questão de que tem o dono da empresa, o dono que vai lá e fala. Tem muita troca, né? O York é uma pessoa que está trocando ali com a gente no dia a dia, o Aloysio também, que é o diretor de construção, também está ali no dia a dia entendendo o que está acontecendo. Ele vai na obra... Vai ver, Ele vai ver, ele não é o diretor que fica lá sentado no ar-condicionado. Ele vai lá olhar para entender o que está acontecendo. Né? E essa é a função do planejamento, né? De ele dar informação para os diretores e para todos os envolvidos da onde precisa atuar. Porque eu percebo que, assim, quando a gente vê algumas empresas, elas acham que, assim, ela vai mandar um relatório porque o engenheiro não fez e aí eu vou mostrar para o diretor e o diretor vai lá e vai brigar com o engenheiro. E a função do departamento de planejamento não é essa. A função é assim, o que o engenheiro está com problema? O que ele está precisando de ajuda? Às vezes é o processo que está errado. E às vezes a gente acha que a obra é a causa raiz, mas ela é só a ponta do iceberg. Sim. Porque a obra é uma junção de fatores. Você tem, como você falou, projeto. Se o projeto não estiver legal, a obra não vai performar bem, você não vai conseguir orçar bem, os seus suprimentos não vai conseguir ter essa visibilidade de quais são os quantitativos corretos que ele tem que comprar. Então, você vai estar sempre com a obra andando ali de lado, sem ter um bom desempenho. E aí, quando você tem um departamento de planejamento a equipe percebe, né, que, eles não estão vindo aqui para coletar informação e levar adiante, e daqui a pouco o diretor vai vir aqui e vai ser um estresse total. Não. É engraçado, eu costumo falar assim, o engenheiro fica me ligando para eu ir na obra, né? Como em qual empresa que o engenheiro da obra fica ligando para o planejamento ir para a obra. Geralmente, muita empresa acha, lá vem meu auditor, lá vem o planejamento, para me dizer o que eu estou errado e tal. Então, se o planejamento está agregando, né? É porque aquela história, a obra é cliente do planejamento. Sim. Então, se seu cliente está lhe chamando, é porque você está agregando valor para ele. Sim. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente também precisa pensar. O que agrega valor? A gente vai para o Lean, né? O que agrega valor nessa cadeia? Porque se a gente está fazendo um relatório simplesmente por fazer... Não está agregando valor para o teu cliente. A gente só está deixando o nosso empreendimento ficar mais caro. Que alguém está pagando por essa hora. Alguém tem que pagar, Então, o meu trabalho, ele tem que... Assim, eu quero que ele sirva na cadeia de valor. Isso é uma visão diferente, porque muitos setores de planejamento, que eu acho que às vezes não tem sucesso como o de vocês, ele pensa o seguinte, a obra tem que me mandar informação, a obra tem que me servir para eu montar meu relatório para apresentar para a diretoria. Aí você está pensando diferente. Não, a obra é meu cliente. Sim. Eu tenho que agregar para ele também. Como se fosse um motorista que tem um Waze e não quer usar. É isso. Você tem que ser o Waze. Todo mundo hoje entra no carro, a primeira coisa que faz liga bota o Waze. É isso. É o seu planejamento. É o meu planejamento. Então, assim, o dia que o engenheiro não quiser o dentro da obra, eu falei, tem uma coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque a gente cria essa confiança, né? Você precisa criar essa confiança de que você está indo lá para ajudar. Que você quer entender o que está acontecendo. Eu costumo falar, você precisa me falar o que está acontecendo. Porque aí sim eu consigo te ajudar. Porque eu quero saber se você está com um projeto, seu projeto está ok, o suprimento está te atendendo, os fornecedores estão te atendendo. Porque aí eu vou levar para o diretor e falar, olha, a gente precisa atuar nessa área, porque a gente não está com a informação correta e aí a obra não está conseguindo produzir. Entendi. Então, o intuito
do Departamento de Planejamento na Conquis, né, o objetivo é esse. É levar a informação para que a gente achar a causa do problema. E não o culpado. E não o culpado. Porque, assim, o culpado não vai adiantar nada. Óbvio que se a pessoa está sempre sendo a culpada, tem algum problema. Mas, assim, eu costumo dizer, não sei se eu já falei isso para você, que ninguém acorda falando assim, hoje eu vou fazer tudo errado. Ninguém acorda falando isso. Porque, assim, ninguém quer que o diretor vá lá na sua obra, te chame a atenção, falando que a sua obra está bagunçada, que a sua obra está suja, que a sua obra está sem sequência. Ninguém quer isso. Todo mundo quer que as pessoas vão na obra e falam, nossa, que obra bonita. Olha como essa obra é organizada. Olha a sequência. Todo mundo quer isso. Então, eu parto desse pressuposto. Que a pessoa, se ela não conseguiu fazer, tem alguma falha no processo. E se o negócio, assim, sai totalmente do controle, é como um avião. O avião não cai por causa de um único motivo. É um conjunto de coisas. Então, assim, o meu processo é identificar isso. O que está acontecendo para a gente conseguir matar a causa do problema. Porque se eu ficar só, assim, apagando incêndio, eu não vou conseguir nem levar essa informação para uma próxima obra. Eu não vou conseguir retroalimentar o sistema. Você não vai conseguir evoluir. Não. Então, eu acho que essa questão, assim, de ter esse comprometimento e as equipes estarem, né, ter essa sinergia entre as equipes, eu acho que é importante. Total. E dentro do teu processo atual na Conquis, quais são as tecnologias que estão te ajudando? O que tu tem feito na tua área, né? O que você tem adotado que está te ajudando no teu dia a dia? Hoje, a questão de logística de canteiro ajuda bastante. Então, a gente já, quando a gente vai começar uma obra, a gente já tem um projeto de canteiro, de logística de canteiro pronta. Então, o engenheiro não precisa chegar na obra e falar, onde que eu vou pôr a cremalheira? Por quê? Porque a gente já pensou em todos os lugares onde a gente que pode dar alguma interferência. Então, essa questão do layout, só rapidinho você falou, e tem muita empresa que fala, eu atuo na indústria da construção civil. Mas você chega, cara, a tua fábrica não tem um layout. Toda a indústria tem um layout da fábrica. Sim. E tem algumas empresas que não atentam para isso. Não. E isso assim, é de uma relevância, porque você prende, assim, todo o processo dentro da obra. Se você não pensa nisso, ela fica atravessada. A gente teve uma obra há muito tempo atrás que a gente também faz, quando a gente pensa em logística, a gente pensa tanto em equipamento de transporte vertical, armazenamento de material, montagem de balancins. A gente tinha pensado na montagem dos balancins nessa obra, e o engenheiro foi lá e, da cabeça dele, ele fez de outro jeito. E aí era uma obra ainda longe, era uma obra no litoral, então não era uma coisa que a gente tinha essa facilidade de estar indo toda semana, né? Que aqui em São Paulo é bem mais fácil. Uhum. Toda semana a gente está na obra. Aí, quando a gente chegou, assim, tinha balancins que já estavam lá embaixo, um monte de balancins lá em cima. Só que, assim, os que estavam lá em cima eram os que estavam prendendo todos os serviços internos. Aí, quando eu cheguei, eu falei, mas por que você fez isso? Não, porque... Eu falei, mas olha aqui o plano, a gente já tinha desenhado o plano, você tinha que ter começado por esse para você conseguir fazer os serviços, porque a gente estava abastecendo os balancins por dentro da torre. Então, que não sei o quê. Por quê? Porque os balancins que desceram eram os balancins mais fáceis, né? Que não tinha muita enquadração. Na fachada, ficou para depois. Ficou para depois, só que esses eram os balancins que iam soltar os serviços internos. Então, aí você aprende... né, pela dor, né? Uhum. Então, aí você vai vendo a relevância dessa informação, de pensar antes, né, de planejar antes tanto a logística do canteiro quanto a execução dos serviços. A gente está sempre trabalhando nessa questão de verificar se a nossa sequência executiva ela está sendo eficiente, ou se não, será que a gente não tem uma outra maneira? Método. Será que se a gente fizer um serviço antes do serviço A ou B, quando são serviços que são paralelos ali,
se a gente consegue trazer um pouco antes. Então, a gente sempre está revisitando, né, a nossa rede para a gente entender essa sequência, que eu acho que isso é uma ferramenta importante do nosso dia a dia. A gente tem várias planilhas de controle para entender o que está acontecendo dentro da obra. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de mapa de programação diária. E essa ferramenta, a ideia dessa ferramenta é traduzir tudo aquilo que a gente está planejando para o campo. Tá. Você ainda não foi numa obra minha, né? Não, ainda Olha, não. tá me devendo uma visita. Vou lá na sua obra. A minha próxima vinda aqui, já vou botar na agenda para visitar uma obra de vocês. A gente tem cada andar, a gente tem um painel de informação. Então, nesse painel tem a planta do andar, tem a política da qualidade, tem os QR Codes da ConstruCode e tem o mapa de programação diária. Para quê? Para todo mundo que está passando ali pelo andar saber o que precisa ser executado. Entendi. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente agora está estudando para usar o Agile. Legal. E ao você invés da falando, gente falar eu vou da colocar um MPD. QR Code lá, vou botar um QR Code lá da Agile, integrado com o ConstruCode, bateu a foto, você tem a sua programação Isso diária. aí, então, a gente já está trabalhando nisso, né? Estamos aí nesse processo de implantação para a gente melhorar, né, a produção dessa informação. Legal. Porque hoje a gente está, né, naquele processo que a gente tem vários controles e esses controles não se conversam. Né? E a gente está agora nessa implantação do Agile, juntar todos esses controles e a gente tem uma informação mais rápida. Então, a ideia, né, da nossa implantação é ter a informação tanto, né, para a gestão da empresa, quanto também lá no campo, das pessoas terem a informação do que elas vão estar precisam fazendo. produzir. É interessante isso, né? Você chega para um diretor e fala, esse mês nós vamos andar, sei lá, 4%. Para o diretor essa informação é válida. Sim. Agora, se chegar lá no canteiro, para quem está no pavimento, e falar, esse mês a gente tem que fazer 4%, essa informação para ele não serve de nada. Né? Ele precisa saber, como você falou, uma programação diária numa linguagem que ele consiga entender. Sim. Não estou falando japonês, o cara só fala português, ele não vai entender, não agrega valor. Não agrega. Então, aí é isso que a gente precisa entender, né? Quem são os profissionais que vão receber a nossa informação? E aí essa informação tem que servir para todo mundo. Para todo mundo. Senão virou a Torre de Babel, né? E ainda mais na obra. Eu fiz um post um tempo atrás que eu estava fazendo uma conta, assim, a gente tem numa obra 300 contratos entre material e mão de obra. Então, imagina, uma obra de 20 meses, 300 contratos. A gente gerencia, então, uma média por mês, mais de 10 contratos. A gente não faz essa conta, né? Quando vê o número, a gente se assusta. Então, e a gente tem uma média de 1.200 insumos dentro de uma obra. Então, assim, se a gente não para pensar em como a gente vai controlar, como que a gente controla tudo isso? Vira um caos. É muita coisa. Então, e quem está controlando isso não é só o engenheiro da obra. Tem o ajudante, que é o cara que libera o material de dentro que recebe os materiais. Depois tem o almoxerife, que é o que libera o material. Depois a gente tem o administrativo da obra, que ele que fica fazendo o controle ali, o que tem dentro do estoque versus o que a gente tem contratado no sistema. E aí a gente tem o engenheiro fazendo a gestão de tudo isso. Então, as informações, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Entendi. Então, se a gente não para e coloca nivela, a gente não consegue ter um bom controle, nem, né, e não consegue... O planejamento não permeia, né? Não vai até a ponta. Você falou essa questão das suas postagens, né? Infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, né? Passou rápido, né? Foi fácil, né? A conversa fluiu muito bem. Mais uma vez, agradeço aqui sua disponibilidade. Eu para falar, né? Eu saio falando aí. E aí, você deu uma deixa, você falou, eu fiz uma postagem, né?
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto de geração de conteúdo. Você está sempre colocando aí nas redes, né, conteúdos diversos, conteúdo sobre engenharia, né, explicando para as pessoas um pouquinho sobre planejamento, controle, sobre a rotina dentro da empresa. Queria que você falasse um pouquinho qual é o seu propósito, o que você está vendo, e para as pessoas também passarem a lhe seguir, né, conhecerem um pouquinho. Então, o que me deu assim, um estalo de começar a postar os conteúdos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu fui fazer um processo seletivo para estagiários. Certo. E aí, para a área de planejamento, que eu precisava de um estagiário dentro do departamento de planejamento. E eu gosto de dizer que, assim, dentro da área de planejamento, o estagiário ele não vai ser mais um digitador, ele vai estar ali... Ser uma cabeça pensante. Ser uma cabeça pensante, entendendo de processos, então é uma área muito rica. E aí eu fui fazer esse processo seletivo. E aí, assim, a maioria dos estagiários, eles só sabiam, assim... Eles estavam fazendo uma faculdade de engenharia que eles iam trabalhar ou na obra ou no departamento de projetos. Aquilo que a gente falou lá no começo. Aquilo que a gente falou lá no começo. E eu ficava assim, meu Deus, como assim? A engenharia tem... É muito mais ampla do que isso. Isso, assim, eu estou falando só nesse ambiente que eu vivo, né? Que é uma construtora que tem um leque de opções para trabalhar. Se a gente for abrir para o mercado, então, tem mais uma infinidade de áreas de atuação. Eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso, né? Para mostrar para as pessoas que a engenharia é muito mais do que a obra e o projeto. Perfeito. E aí que foi nesse estalo... Que você começou a fazer seus conteúdos. Que aí eu conteúdos. comecei a fazer os conteúdos e na obra mostrar a obra, que a obra não é simplesmente você ir lá, pegar um monte de tijolo, né, e sair levantando parede. Né? A gente tem muito controle, né? Teve um dia também que foi outra coisa que me deu um estalo. Eu estava numa mesa com amigos de diferentes áreas, assim, advogados, personal trainer, assim, áreas diversas, né? E aí eu fui falar sobre o processo de controle tecnológico de concreto. Aí um falou para mim, imagina, mas isso não se faz. Oi? Não tem como fazer, porque eu comecei a falar que cada BT, né, cada betoneira, a gente precisa moldar tantos corpos de prova, depois a gente tem que pegar aquele corpo de prova, tem que colocar numa câmara úmida, aquela coisa toda. Aí eles falaram, não, mas não tem como fazer isso. Eu falei, gente, olha, tem um monte de coisa que a gente pode não fazer. Mas o controle tecnológico dentro da obra é uma coisa assim, primordial. Aí eles ficaram assim, gente, como assim? Então, a gente tem uma área muito vasta que as pessoas não têm ideia do que a gente faz. Então, aí eu comecei assim, não, gente, eu preciso mostrar toda essa realidade dentro da obra, qual que é a nossa vida ali dentro da obra. Porque a gente não está só... você olha lá, está subindo o concreto. Não, mas assim, para aquilo ali acontecer, tem tantos profissionais. Tem um monte de predecessora, tem um monte de profissional envolvido, tanto direto quanto indiretamente. Então, é muita coisa que a gente faz. Então, a ideia de estar postando, né, de estar produzindo conteúdo, é mostrar para as pessoas assim, o que efetivamente um engenheiro civil, onde ele pode atuar. E não simplesmente a gente ficar, né, com aquele mundinho que a gente só vai ser ou engenheiro de obra ou ou um projetista. Né? A gente ver se a gente tem afinidade com outras áreas também, porque às vezes as pessoas não sabem e aí pode ser que ela está desperdiçando uma oportunidade ali na vida dela porque ela não sabe. Entendi. Então, esse foi o intuito Que legal. de começar a postar aí todo esse conteúdo. Legal. Pois, Ale, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Adorei, viu, falar aqui. Por mim, eu ficava falando aqui mais 2 horas, mas não pode. Mas foi super legal o nosso bate-papo. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha gostado, tenha aproveitado esse momento, né? Não é fácil a gente pegar uma pessoa como você, que tem uma agenda lotada, né? Muita obra para gerenciar, muitas atribuições. Não, conta que a gente também já vai sair daqui e vai fazer uma reunião também, né? Isso. Já é tudo just in time. Né? Então, mais uma vez, obrigado. Queria que você fizesse suas considerações finais para a gente encerrar a nossa conversa. E
Desejo tudo de bom para você, muito sucesso, né? Muitas obras, muito planejamento, muitos seguidores, né? Sou fã do seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela parceria, que a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana. E o objetivo, eu acho que é mostrar para as pessoas que assim, o planejamento vale a pena. Sabe? O planejamento traz resultado, a sinergia entre as pessoas faz parte, né, do planejamento. Se a gente não tiver essa sinergia, a gente não vai conseguir trazer os resultados que a gente precisa para as nossas obras, né? Então, vamos juntar essa sinergia, a tecnologia, a experiência das pessoas e vamos fazer obras mais eficientes aí. Vamos... Todo mundo junto, eu acho que a gente faz obras bem melhores, né? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aqui até agora acompanhando a nossa live. Convido a vocês a seguirem as nossas redes, @agilemapp no Instagram, e estarem conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre as nossas novas publicações e os nossos eventos, que a gente está sempre trazendo pessoas de relevância para o nosso setor, pessoas que são referência para trocar conteúdos com a gente. Aproveita, Ale, divulga a tua rede, o teu endereço para as pessoas te seguirem e conhecerem esse teu trabalho, que é fantástico. Então, o meu endereço é o @ale_explica. Então, Ale Explica, você já vai me achar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E lá eu conto os bastidores das obras, o que a gente faz para a gente conseguir trazer, né, o planejamento e outras ferramentas para a gente conseguir atuar e fazer obras eficientes aí para todo mundo. Legal, muito obrigado, pessoal, e até nosso próximo evento. Tchau, tchau.